Oi. Ora, cá estamos então novamente para mais uma comunidade de vida consciente. Eu ontem não pude fazer, ontem tinha um compromisso e entretanto não consegui, mas o dia que ficou designado ao início foi a quarta-feira, hoje excepcionalmente é a quinta. Hum, Olá Maria, bem-vinda. Vamos ver se entram aqui algumas pessoas. Era só mais um segundinho. Eu, entretanto, hum, alterei um bocadinho a comunidade de vida consciente. Portanto, até agora estávamos a falar sempre de produtos, de corpo, mente, mas sempre dentro do natural, menos tóxicos, questões mais do dia a dia, da vida prática. Mas eu entendi que tenho que estender isto efetivamente àquilo com que eu mais trabalho, porque efetivamente a comunidade está muito vocacionada para algo que eu gosto e que pratico na minha vida, mas tenho que vocacionar também para a minha profissão, não é? E então vamos começar a ter também as lives no sentido de falarmos na parte emocional, na parte espiritual também, ou seja, no conjunto todo. Efetivamente, a comunidade também já estava vocacionada para, através do corpo e da mente, irmos para o espiritual e para o emocional. Mas ainda estávamos muito em produtos muito concretos. No outro dia já abri um bocadinho, já falei aqui numa outra live sobre o despertar espiritual. E hoje achei que devia vir aqui falar um pouco sobre as constelações familiares, porque efetivamente essa é a minha base de trabalho, não é? E através das constelações e outras terapias que eu vou aqui trazer, hum, também fazer este conjunto, não é? Para abranger um pouco mais. Hum, Aproveito também para lembrar que este sábado eu vou ter aqui constelações de grupo, portanto em Salreu, no meu espaço. Quero dar também uma novidade, porque eu até agora, constelação individual, eu fazia online ou presencial, mas constelação de grupo fazia apenas presencial. Eu vou abrir também para constelações online de grupo, mas num determinado formato. Portanto, para quem quiser constelar e que esteja online, aí não dá para participar, dá só para constelar. A pessoa inscreve-se nas constelações e na hora da sua constelação, via Zoom, eu abro a câmara para a pessoa poder estar como se estivesse aqui presencialmente e as pessoas que vêm para o grupo de constelações presencial representarem na constelação dessa pessoa. Então dá para a pessoa estar à distância a constelar um tema seu. Neste momento eu vou abrir só neste formato. Eu sei que há muitas pessoas por aí que abrem constelações de grupo online. Aliás, eu conheço colegas que até só trabalham com constelações online de grupo. Portanto, cada pessoa está na sua casa e constela. A Anda, verdade é querida. que é assim. Eu para fazer isto, para já tenho alguns anos de prática, não é? E já fui fazendo assim umas experiências. E eh, para fazer um grupo online, eu entendo que eu deveria ter outro tipo de acompanhamento. Porque se cada pessoa estiver em casa a representar para a constelação de alguém, não é? Se estiverem todos online, se houver alguma situação que eu precise de intervir, e suponhamos que alguém não se sente tão bem, eu tenho que salvaguardar essas situações, não é? Eu não estou ao lado da pessoa para poder auxiliar, não é? A Catarina já disse isso. Exatamente. Isto não é Mas, para assustar, porque ninguém tem que se sentir mal, nem nada disso. A intenção não é essa. Mas nós somos pessoas e, como pessoas, às vezes somos imprevisíveis, é mesmo assim. E alguma situação pode ocorrer. E como é que eu posso depois desligar uma câmara e ficar descansada, sabendo que a pessoa pode não ter ficado bem? Nem pensar. Então, representantes, eu quero-os aqui comigo presencialmente. Para constelar, quem quiser trazer um tema para constelar, pode estar à distância e eu abro a câmara e a pessoa assiste à sua constelação, portanto, traz o seu tema e interage connosco na sua constelação. Quem está presencialmente assiste às constelações, consoante seja uma ai, manhã inteira, uma tarde maravilha. inteira, um dia inteiro, como tem sido até agora, está bem? Então isto é sim uma novidade. Olá, bem-vindas. Estou a ver aqui mais umas meninas a entrar no Instagram. E então estava eu aqui a lembrar que este sábado então eu vou ter grupo de constelações aqui em Salreu.
há pouquinhas vagas, há 2 vagas para constelar. Para participar, para representar, ainda podem vir presencialmente, ainda tenho vagas. Para constelar, seja online ou presencialmente, tenho 2 vagas. Portanto, são mesmo as últimas vagas. E achei então que era pertinente falar aqui sobre as constelações. Até porque muitas pessoas me perguntam como é que funciona. Todas as semanas eu recebo sempre alguém que quer saber como é que isto se processa. Ouvem falar, mas não têm a mínima noção de como é que se processa. E então acho que tenho que desmistificar aqui um pouco. Também dizer que, hoje em dia, eu ouço... ouvimos de tudo, não é? Então ouvimos pessoas que efetivamente estão a fazer um bom trabalho a nível das constelações e ouvimos pessoas que estão a mistificar, a criar como se as constelações fossem algo que nos transcenda completamente, algo muito místico, extremamente espiritual ou como algo oculto e é aí que às vezes tropeçamos, porque pessoas que sentem que querem vir constelar, querem vir representar, mas depois ouvem certas coisas nas redes sociais, normalmente, começam a ficar com algum receio. É natural ter algum receio, nunca ter vindo experimentar. É legítimo do ser humano, tudo o que seja desconhecido, ter algum receio, faz parte. Agora, eu vejo pessoas com demasiado receio e algumas com medo de vir, porque ouvem histórias que nem sempre correspondem à verdade, ou então ouvem ou participam em grupos que nem sempre, enfim, que nem sempre serão orientados por, eu vou dizer mesmo, por bons profissionais, é mesmo isso. Eu nunca me esqueço que há uns anos, e já tenho falado nisto em consultório e em grupo, penso que nas redes até nunca falei, mas aqui há uns anos eu fui chamada uma vez a um espaço, a uma casa, não é uma casa, é um estabelecimento, para ir lá fazer constelações. Não cheguei a fazer lá nenhum grupo. Depois até queriam que eu desse também formação em constelações lá, mas o que é que aconteceu? Não foi aqui, até foi na zona norte, mais para norte, e eu cheguei lá e uma das pessoas que colaborava lá estava ainda a terminar um curso de constelações, portanto ainda nem sequer era facilitador de constelações, estava a fazer o curso, mas isto é assim, eu em vários cursos que eu já fiz, encontrava colegas que tinham a consciência de estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e depois começar, e tinha colegas que ao fim de 1 a 2 meses estavam a fazer grupos de constelação. E eu ficava indignada como é que é possível, é assim, é uma questão de responsabilidade, mas não é só responsabilidade pessoal para nós, porque nós estamos a interferir na vida das outras pessoas. Então, acho que devemos ter algum cuidado. Todo cuidado é pouco, não é? Temos que encarar isto como algo sério, se queremos ser respeitados e se queremos fazer um trabalho digno. E isto para dizer que uma pessoa que ainda nem sequer tinha terminado o curso de facilitador de constelações já estava a fazer grupos e depois dizia assim: ai, as constelações são extremamente espirituais. Entrou aqui umas entidades no grupo, tivemos que encerrar a correr porque ficou toda a gente indisposta, toda a gente mal portanto, como se fossem entidades do além que vinham para as constelações. Enfim. Ora, nós não vamos voltar à Idade Média ou 300 anos, 200 ou 300 anos atrás, não é? Porque é um trabalho árduo desmistificar dia a dia, não é? Para já, ainda é considerada uma ferramenta holística, portanto, uma ferramenta alternativa no nosso país. Há países onde já é considerada uma terapia como qualquer outra e, inclusive, é fazer parte do Serviço Nacional de Saúde. Em Portugal não é a realidade de Portugal. Portanto, se já temos que andar a desmistificar diariamente que estamos a trabalhar com uma base muito séria e com todo o cuidado, quando aparecem estas coisas, isto só vai denegrir a imagem do que são as constelações e do que é um facilitador de constelações. Bem, quando eu ouvi aquilo, internamente eu resolvi logo que ali não era sítio para eu ir fazer nenhum tipo de trabalho, aplicar nenhum tipo de terapia, fosse a constelações, fosse o que fosse, porque depois isso ia andar atrás de mim, para onde eu fosse, portanto, as pessoas iam olhar para mim e iam me associar também àquela casa, onde eu não queria ficar como referência naquele sistema, porque era exatamente o oposto daquilo que eu fazia. Hoje em dia, nas redes, ouvimos de tudo,
Portanto, é muito fácil nas redes falar com conhecimento de causa de tudo e mais alguma coisa, mesmo quando não se tem esse conhecimento. E então ouvimos falar em constelações, hoje em dia há constelações para tudo. Eu já ouvi falar em constelações de tudo. E a verdade é que os postulados, a base teórica das constelações, ela é uniforme, ela é partilhada por qualquer facilitador de constelações. Seja ele constelações na água, constelações com bonecos, constelações com representantes vivos, vários tipos de constelações. Os princípios, os postulados são os mesmos, as regras são as mesmas. Não é? E também precisamos aqui de falar um bocadinho da ética profissional, porque senão isto fica assim numa terra de ninguém. Não é? E isto não é um achismo, algo que, mais ou menos que acontece desta forma. Não. Para já cada caso é um caso. Mas há realmente estas normas, estas regras nas constelações e que precisam ser respeitadas. Tanto por quem ainda faça uma abordagem mais clássica das constelações, como para quem já faça uma abordagem mais contemporânea ou novas constelações. Porque faz parte, não é? E no fim das contas, estamos a lidar com seres humanos. Estamos a lidar com todo um mundo interno de cada pessoa. Com questões emocionais, com questões mentais, questões de saúde física. E não só, saúde espiritual também. Então, isto não pode cair na terra de ninguém. Eu fico abismada quando eu encontro cursos de constelação por 20, 30, 40, 50 euros na internet. Até já vi cursos de fim de semana, por exemplo, e por aí vai. Pronto, para mim é um bocadinho impensável, não é? Até porque, seja nas constelações ou seja em que área terapêutica for, eu, por exemplo, eu como atividade principal sou consteladora e psicosmiologista, portanto trabalho com transgeracional, mas na verdade eu tenho outras formações, tenho outros estudos que vão agregando conhecimentos àquilo que eu faço. E é natural que assim seja. Para mim é natural que assim seja. Então, um constelador ele não tem que ser exatamente igual ao outro, porque um pode vir de uma determinada, ter aprofundado mais uma determinada área, outro ter aprofundado outra área diferente. Mas tem que se encontrar na mesma ética, nos mesmos pressupostos, nas constelações. Então, quando nós achamos que somos facilitadores de constelação e que somos todos exatamente. Não, não somos. Todos nós somos diferentes e as pessoas que nos contactam e que vêm vão se conectar connosco de formas diferentes, cada uma do seu jeito pessoal. E é mesmo isso. Portanto, desmistificar então aqui esta parte. Portanto, procurem sempre pessoas que tenham ou depoimentos ou algum relato, que tenham confiança no trabalho, não é? Seja comigo, seja com quem for, mas que tenham confiança no trabalho. Já me aconteceu também, eu estou a trazer assim esta experiência, já me aconteceu virem pessoas constelar e dizerem, não, eu em grupo não quero individual. E também já me aconteceu pessoas dizerem que vêm para uma terapia, mas constelação está fora de questão. E chegarem ao fim, terem constelado e perguntarem que terapia é esta. Já me aconteceu mais do que uma vez, é interessante. E eu dizer assim, isto é constelação. Ai não, o que eu fiz não era nada disto. Eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Mas é a tal história de temos que ser rigorosos com o trabalho que fazemos, temos que ter brio e ser rigorosos naquilo que fazemos, não é? Não pode ser uma brincadeira. Portanto, está assim um boom neste momento de consteladores e tudo é possível, não pode ser, não é? As coisas têm que se regrar de alguma forma. Como é que funciona? Para quem vem constelar individualmente, pode ser online ou presencial, marca e no dia combinado vimos através, claro, normalmente do Zoom ou do WhatsApp. A constelação é feita se for à distância, não é? Se for online, mas sempre há uma coisa que eu prezo sempre nos atendimentos, é olhos nos olhos. Eu não vou constelar uma pessoa que não veio ou que está com uma câmara desligada se eu não estiver a ver a pessoa. É impensável. Aqui há tempos tive uma pessoa que veio constelar, mas estava num país estrangeiro e era online. E quando chegou a hora, eu já tinha informado a pessoa de que íamos constelar, né, que era esta a forma de eu atender. Mas ainda assim,
a pessoa quando chegou à hora, eu fiz chamada, no caso até fiz por WhatsApp, por vídeo, e a pessoa disse, ai, nem estava preparado, era um senhor, nem estava preparado, porque pensava que ia ser só áudio. Por isso é que eu digo, fazem-se 300 mil coisas por aí. Para quem vier fazer comigo tem que ser olhos nos olhos, não pode ser de outra forma. Não pode ser. Até porque nós falamos, não é só a nossa narrativa, as palavras que trazemos, a nossa linguagem, mas é a linguagem corporal, são as expressões, é tudo isso. Que às vezes até fala muito mais do que propriamente a narrativa. Quando é em grupo, aí em vez de eu usar bonequinhos ou peças para representar, ou cartas próprias de constelação, etc., são as próprias pessoas que vão representar aquilo que for necessário no tema que a pessoa trouxer. Não há um guião, não é um teatro, não há assim algo definido. As pessoas só têm que vir de coração aberto para se permitirem entrar e participar nas constelações dos outros ou observar apenas a sua própria constelação se vierem constelar. E aquele receio de eu vou entrar na constelação e não vou saber o que fazer, vou ficar ali parada, ai que medo, ou vou fazer assim uma figurinha, tenho vergonha. Não há que ter vergonha, é só mesmo estar disponível. Acontece muitas vezes as pessoas estarem em grupo, ainda nem foram chamadas para representar e já estão na cadeira sentadas e já estão a sentir. Já estão a sentir como se estivessem a ser chamadas. Portanto, é natural que o campo se abra quando nós vimos de coração aberto, mesmo que sejamos céticos, mesmo que não saibamos muito bem ao que vimos, mas aqui não há aqui nenhum bicho-papão, é tudo muito tranquilo. Portanto, mesmo que as pessoas não saibam exatamente como é que se processa, chegam, respiram, podem até observar primeiro como é que acontece com os outros para perceberem que não há que ter medo, não é? É natural haver um pequeno receio ao início, mas não há que ter medo. Hum, Perguntam-me, ainda esta semana também me perguntaram. Boa noite, Liliana, bem-vinda. Obrigada. Ainda esta semana me perguntaram também. Agora passou-me. Meu Deus. Agora deu-me uma branca. Passou-me. Daqui a pouco eu vou-me lembrar do que é que eu ia dizer. Interrompi e passou-me. Deixem cá ver se eu me lembro. Não me consigo lembrar. Passou-me completamente. Já sei o que era. Perguntaram-me o que é que era isto das constelações e queria que eu falasse mais sobre o que era as constelações. E eu falei dentro daquilo que eu soube falar. Mas eu digo sempre, e para mim é uma verdade mesmo, hum, torna-se às vezes um pouco difícil para mim conseguir expressar em palavras o que são as constelações. Porque para já eu faço isto como um trabalho de alma, portanto faz parte de mim, é indissociável, é assim. A partir do momento em que eu encontrei as constelações na minha vida, eu não me vejo a fazer outra coisa. Portanto, não me vejo sequer a reformar-me, porque faz parte. E a todo momento vão chegando coisas na nossa vida que vão precisando de ser olhadas, não é? Às vezes achamos, eu já constelei não sei quantas vezes, eu já olhei para tudo. Nós andamos até ao fim dos nossos dias a precisar de olhar para determinadas situações na nossa vida. Até porque a vida não é estática, ela vai se desenrolando, vão surgindo novas situações. Às vezes até pode nem surgir uma situação nova, mas de repente já observamos algo e daí a uns tempos conseguimos observar ainda mais profundo, porque são assim umas camadinhas que vamos tirando. E é assim um bocadinho difícil para mim expressar em palavras, porque só sentindo, é que é mesmo só sentido, só experimentando. Eu não tenho assim outra forma de o dizer. As pessoas às vezes dizem, e esta semana uma pessoa que me perguntou disse: já percebi, pronto, que eu vivo efetivamente as constelações. É verdade, Yeah. é verdade, porque só mesmo tendo esta vivência, não tenho outra forma de. Tenho tudo de bom a dizer. Ninguém tenha medo de. Mas eu posso não estar preparada, posso não estar preparado, e se descobre alguma coisa? Porque sim, as constelações elas às vezes elas vão validar aquilo que nós dizemos, a narrativa que nós trazemos, sabendo que aquilo que nós dizemos são 3 a 4% que é o nosso consciente. Então, se nós temos 90 e tal por cento de inconsciente, de subconsciente e inconsciente, Yeah.
ao qual não temos acesso e que vamos acessando pontualmente, à medida que vamos despertando e desenvolvendo a nossa consciência, a parte que nós falamos e que nós narramos e aquilo que nós temos consciência é infinitamente pequena relativamente a tudo o que pode estar ainda por descobrir. Então, eu gosto de fazer constelações com papéis ocultos. Isto porquê? Com representantes ocultos, ou seja, eu chamo alguém para representar na constelação de outra pessoa, mas eu prefiro que a pessoa não saiba aquilo que está a representar. Então não sabe se está a representar uma coisa, ou uma pessoa, uma situação, porque é muito mais interessante e não traz, para uma pessoa que seja mais cética ou mais mental, se souber aquilo que está a representar, vai tendencialmente querer expressar ou movimentar-se de acordo com aquilo que está a representar, ou de acordo com aquilo que ela acha que é o correto daquilo que está a representar. Então, se a pessoa não souber o que está a representar, a pessoa vai apenas trazer os seus movimentos, os movimentos que é intuída a fazer, as falas que é intuída a dizer. Então acho que é muito mais rico fazer uma constelação com papéis ocultos do que já estar determinado, sei lá, este é o tio, este é o primo, este é o avô e esta é, imaginem uma situação com uma casa e esta é a casa, por exemplo. Isto é assim um exemplo muito básico, não é? Porque as pessoas aí vão, imaginem, um tio ou um avô em relação a uma criança da família, vão querer ter um papel à partida de maior autoridade. Se a pessoa souber que está a representar aquilo, vai tentar dar mais a ordem, etc. A criança vai tentar infantilizar-se mais, ser mais brincalhona, quando as crianças não são todas assim, não é? Portanto, podemos ter aí vários tipos, podemos ter uma criança adaptada, uma criança mais introvertida, ou uma criança mais livre, mais liberta. Portanto, tudo são variáveis. Então acho que é mais interessante as pessoas não saberem o papel que lhes está atribuído. Claro que no fim é revelado. O curioso é que ao longo da constelação, a maioria das vezes, as pessoas vão identificando o que está ali. Porquê? Porque nós dizemos assim: mas a pessoa está a representar o meu tio. Eu não conheço o meu tio de lado nenhum. Olha, agora está ali com umas falas. Olha, o meu tio costuma dizer aquilo. Ou ter aquele jeito de falar, ou de se sentar, ou etc. Não é? E diz: como é que é possível? É possível. Porque nós acedemos a um campo de consciência. A um campo de consciência coletivo. Como é que é isto de um campo de consciência coletivo? Nós, ao longo da nossa vida, vamos tendo várias vivências e vamos criando memórias de tudo o que nos acontece, não é? Como se fosse um álbum fotográfico, em vez de ser em papel, é assim como se fosse uma biblioteca com tudo aquilo que acontece na nossa vida, não é? Ora, conforme é connosco, é com todas as pessoas, com todos os nossos familiares e pessoas externas. Então, quando nós entramos num campo de constelação, e hoje em dia nós já sabemos que isto já é ciência, a quântica está aí para nos trazer tudo isto. Então, campos mórficos e morfogenéticos é o nome correto. É esses campos que nós vamos aceder, como se fosse uma grande biblioteca, com todas as informações coletivas, individuais de cada um, mas depois está lá tudo. Ou seja, está lá o coletivo. Está o coletivo e o individual de cada um. Quando entramos nas constelações e alguém vai representar um familiar ou uma pessoa que nós conhecemos, naquele momento a pessoa está apenas a doar o seu corpo e a sua energia para poder entrar na constelação do outro e representar. Então vai fazer como se fossem uns pequenos downloads da consciência da pessoa que está a representar. Por isso é que tem falas idênticas, formas de estar, e as pessoas ficam assim. Uma vez disseram-me assim: faça aquela magia. Eu disse: isto não é magia. Isto é um acesso que todos nós podemos ter. Claro que precisamos estar no contexto certo, no ambiente certo, para entrarmos em determinado estado, para conseguirmos aceder, mas é tudo processos conscientes. Desenganem-se se acham que vão perder a consciência ou ser hipnotizados. Nada disso. Nada disso. São processos conscientes. E vão fazer esses pequenos downloads. Termina a constelação. A pessoa volta a agir na sua própria vida normalmente, não fica com qualquer sequela, com qualquer
interferência daquilo a que acedeu. A pessoa apenas se abriu para auxiliar no campo. E depois, já aqui uma outra situação. Vocês tendem alguma dúvida, vão perguntando. Não precisam de estar só a escutar-me, vão interferindo. Hum, Deixa-me ver só aqui assim, tem alguma pessoa no Instagram. Não, está aqui tudo a ouvir, mas não tenho aqui nenhuma questão. Portanto, termina a constelação, termina aquele movimento. O que é que a constelação faz? A constelação traz a consciência. A constelação não é a constelação em si que vai transformar a vida das pessoas. A constelação transforma se a pessoa se quiser alinhar e se orientar naquele sentido. Mas eu digo sempre que o poder e a decisão é pessoal, é de cada um. Eu não tenho, seja nas constelações, seja em qualquer outro tipo de terapia, qualquer outro contexto terapêutico, eu não estou aqui para determinar a vida de ninguém. Eu sou um canal para mostrar a vida da pessoa, para, como se a pessoa pudesse observar entre aspas, teatro da sua própria vida. Conseguisse distanciar-se e observar a sua própria vida. Mas a decisão é pessoal da pessoa. Por isso é que há pessoas que dizem assim: vamos cá ver, vir só participar num grupo ou fazer uma constelação individual, por isso simplesmente vir pagar e ir embora e não fazer mais nada, não é o suficiente de forma nenhuma. Porque se eu não me quiser transformar, o campo até se pode abrir. Não batas isso que estragas. O universo. Se não é de andar a bater, Mariana. Só um segundo. Bom, Dê-me só um segundo, que está aqui alguém a falar. António, por favor, eu vou pedir aqui assim para se colocar sem som, está bem? Se a pessoa não se quiser transformar, dê-me só um segundo, que eu tenho que ver aqui como é que eu vou aqui tirar o som. Peço desculpa. Já está, já, pronto. Ok, peço desculpa. Se a pessoa não se quiser transformar, apenas veio, observou a sua constelação e foi embora dizendo: não, já está feito, não preciso de fazer mais nada. Não. O campo abre-se, predispõe-se a que as coisas comecem a fluir de outra forma, ou até alinhadas com aquilo que está, porque a pessoa até pode estar no seu alinhamento, mas se a pessoa não fizer nenhum movimento em função, não é? Isto é quase como, por exemplo, quando eu trabalho com cartas, eu não gosto de trabalho adivinhatório, mas vou dar assim um exemplo. Imaginem que eu vejo uma situação qualquer na vida da pessoa, alguma coisa que se possa proporcionar e digo: olha, aqui até um movimento que, sei lá, imaginem, um novo trabalho está para surgir. E a pessoa diz assim: ai, pronto, a Catarina disse-me que um novo trabalho está para surgir, eu nem vou mexer nisto, não vou fazer nada, vou ficar aqui sentadinha à espera que o novo trabalho chegue. Porque se ela já viu nas cartas, agora vou ficar só aqui à espera, não vou fazer mais nada. Ora, se a pessoa não envia currículos, não continua a fazer uma procura ativa de emprego, como é que as empresas ou a entidade empregadora fica a saber que aquela pessoa está à espera de encontrar um trabalho? Não vai ser chamada, não é? Então, não basta nós virmos a uma terapia e depois ficarmos só à espera que as coisas aconteçam. Porque, mais do que as palavras, o universo, ele vai ler os nossos movimentos. E se nós ficarmos parados, o universo, ficamos parados e não fazemos nada para agir em contrário ou em conformidade com aquilo que se mostrou, ficamos apenas ali estagnados, estagnados mesmo. O universo diz: não, está tranquilo, a pessoa está bem, não é? Porque o universo não quer propriamente, o universo, o que queiram chamar, não vai fazer uma leitura de propriamente de ouvir as nossas palavras, porque o universo não tem uma, não ouve só em português, ou só em inglês, ou só em francês. Então, por isso é que nós às vezes dizemos o peso das palavras, porquê? Porque as palavras, ao emitirmos o som tem uma vibração. Se for uma palavra mais harmoniosa, o universo lê como uma vibração mais harmónica. Vai responder em função. Se for uma palavra, imaginem, um palavrão, por exemplo, e não tem mal nenhum, que eu também os digo, mas digo-os, mas não é naquele sentido
Às vezes para desanuviar, mas não naquele sentido de desejar o mal, etc. Não pode, não é? Porque senão também vamos ter resposta em conformidade, não é? Quando é uma coisa, quando dizemos algo menos bom, ao emitir a vibração das palavras, se forem palavras menos harmoniosas, ou as palavras, até às vezes em tom de ironia, certas coisas que dizemos, e o tom que faz logo com que haja outra vibração, o universo vai responder em função. Por isso é que às vezes falamos que autogeramos determinadas coisas para a nossa vida, sem nos apercebermos. Sem nos apercebermos muitas das vezes. Então, primeiro de tudo, as constelações são um caminho de abertura de consciência. E é um caminho gradual. Então, ninguém receia que, mas eu vou e pode surgir algo que eu não esteja preparada ou preparado. Não vai surgir algo que a pessoa não esteja preparada. Pode confrontar um pouco mais, um ponto menos, mas vai-se mostrar se a pessoa estiver preparada. Se a pessoa não estiver preparada, somos nós que determinamos até onde estamos preparados para ir. Então, as constelações têm uma coisa, e eu falo também pelo trabalho que eu faço, não é? Que o ritmo de cada um, ele é sempre respeitado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço, e continuo a fazer em grupo, as pessoas podem intervir, podem falar sim, mas respeitando tudo aquilo que está a acontecer na constelação de quem está a ser constelado. Quando alguém está a ser constelado, as pessoas que estão à volta não devem emitir opinião. Porque se determinada situação fosse óbvia e lógica para aquela pessoa não precisava trazer aquele assunto. Não é porque eu estou sentado ao lado e que, olha, já me apercebi que deve ser isto, isto e isto. Não interessa nada. Eu vou respeitar. Porque é verdade que quando nós precisamos de resolver algo na nossa vida, enquanto nós não tomamos essa consciência daquilo que temos que fazer, várias pessoas à nossa volta podem dizer, já lhe disse que é para fazer desta maneira, e a pessoa não faz. Não faz porque a própria pessoa ainda não tem essa consciência. As constelações vão facilitar esse caminho e vão revelar aquilo que muitas vezes está inconsciente, não é? Às vezes achamos que somos assim muito livres e que fazemos o que queremos e que fazemos da nossa vida tudo aquilo que queremos, e a verdade é que não é bem assim. Nós somos muito mais leais que livres. A verdade é que há situações na nossa vida, falando aqui de relacionamentos, questões de trabalho, questões com familiares, etc. N situações em que nós achamos que não, eu já sei, ou porque isto já me aconteceu, agora vou fazer diferente, e de repente apanhamos-nos a fazer da mesma forma. E está tudo ok, está tudo certo. Porque nós primeiro precisamos de ganhar consciência. E depois temos que integrar isso. Por isso, após uma constelação, eu não dou tempos determinados para a pessoa, intervalos de tempo em que a pessoa possa vir constelar outra vez. Isso para mim não existe. Porque uma pessoa pode integrar em pouco tempo, outra pode demorar mais tempo. Portanto, é relativo. Cada um tem que sentir. Portanto, não vou determinar, não vou pôr agora aqui um prazo entre constelações, etc., determinado para todas as pessoas. Somos todos diferentes. Até nas mesmas condições e nos mesmos contextos, nós temos personalidades diferentes. Nós vamos ter formas de reagir diferentes e de lidar com as coisas. Então, não podemos, eu entendo que não devemos uniformizar um período, uma janela de intervalo entre constelações. Isso é muito relativo. Não é? Há pessoas que constelam hoje, constelam daqui a um ano, ou daqui a 10, ou daqui a 20. Outras pessoas constelam hoje e daqui a 15 dias estão a constelar. Outras pessoas não querem constelar, querem participar, porque através da participação nas constelações dos outros, ninguém se vai conectar ao acaso para entrar numa constelação, para representar numa constelação. Então isso vai dizer sempre algo da nossa vida, mesmo que a situação não seja a mesma, mas a sensação que vai estar por base, nós vamos nos identificar com questões da outra pessoa. E a minha experiência diz-me sempre que os grupos, eles nunca vêm ao acaso. Há sempre um denominador comum. É interessante porque, efetivamente, de grupo para grupo, eu percebo pontos comuns nas pessoas que vêm e que não têm que estar a viver exatamente a mesma vida. Uma pessoa pode estar com uma questão no trabalho e outra pessoa com uma questão num relacionamento amoroso, por exemplo. Nós dizemos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, de repente,
a sensação, a emoção que fica, a frustração, o que quer que seja que ali fique, de repente é comum. Em situações diferentes, mas é comum. Então é assim muito interessante porque só a participar, que não é pouco, eu costumo dizer que devemos constelar algumas vezes e devemos participar muitas vezes. Porque só a participar nós fazemos um caminho do nosso próprio despertar e um caminho de consciência brutal. Eu sou suspeita para falar, mas na minha vida as constelações foram assim um divisor de águas assim brutal, não é? E acho que todos temos o direito e devemos procurar uma vida que valha a pena ser vivida. Porque a vida está aí, não é para sermos passageiros só. É para usufruirmos de tudo o que aí está. O sol quando nasce é para todos, a noite quando se põe, o sol quando se põe é para todos também. Então é dia e noite, é sombra e luz e está tranquilo, não é? É vida a acontecer. Eu digo muitas vezes em contexto de consulta que porque nós de repente queremos ser todos felizes, mas depois queremos uma definição de felicidade e ficamos um bocadinho perdidos sem saber muito bem o que é que seria a felicidade para nós. Mas não tem como nós descobrirmos a alegria na nossa vida se não tivermos também descoberto a tristeza. Porque senão não vamos sequer ter termo de comparação. Não é? Senão seria tudo neutro. Nós só conseguimos saber que isto me faz bem ou que isto me faz mal porque já passámos por ali e já experimentámos. Então com as constelações é exatamente a mesma coisa, só experimentando. Eu não sei se há por aí alguma dúvida, deixem-me cá ver. Estas meninas que estão aqui no Zoom, não sei se têm alguma dúvida. O António também. Se não tiverem nenhuma dúvida, sabem que eu estou sempre à disposição. Quem está por aqui, que ainda não faça parte do grupo da comunidade Vida Consciente, peça-me mensagem privada ou coloque nos comentários da comunidade que eu insiro a pessoa no grupo ou mando o link para a pessoa entrar no grupo. O que é que acontece diferente no grupo que não acontece aqui para quem está, por exemplo, só no Instagram? Dizer que depois a gravação do Zoom vai para o YouTube. E no YouTube também, se forem assistir a outros encontros que tivemos da comunidade e que tenham alguma dúvida ou que queiram algum esclarecimento, colocam lá nos comentários que eu também respondo. Mesmo quem for assistir no YouTube às sessões passadas, portanto aos encontros passados, há alguns guias, algumas coisas que eu de vez em quando vou disponibilizando que me podem pedir para eu não estar sempre a repetir no grupo as mesmas coisas, não é? Então podem pedir, no YouTube vão para lá os encontros todos gravados. Então a diferença é essa, é no grupo poderem ter acesso a mais alguns conteúdos que não têm quando estão só, por exemplo, no Instagram. Está bem? Então, lembrando mais uma vez que sábado tenho aqui constelações de grupo, tenho 2 vagas para constelar, tenho algumas vagas para participar. Lembrar mais o quê? Lembrar que estão abertas as inscrições para o retiro do dia 1 de maio, aí só para mulheres. É um retiro anual, é sempre diferente. E ainda tenho aí algumas vagas para o curso do Despertar Profundo, que também vai iniciar deste sábado a 8, dia 18 de abril. Então, para quem tiver assim, sem saber muito bem, quem quiser começar, não souber por onde começar, ou que queira aprofundar, porque desmistificar aqui que o despertar, pelo menos o despertar comigo, ele não é só para quem quer iniciar o caminho, é para quem quer continuar a caminhada e aprofundar. Pronto, quem já me conhece já sabe que entramos logo em aprofundamento, portanto não, não andamos muito pela rama. Olá Maria, Olá, tudo bem? Portanto, para quem quiser trilhar este caminho, é uma proposta espetacular. Eu digo assim, a metodologia que eu criei, quem me dera a mim, há uns bons anos atrás, ter descoberto alguém com um caminho que pudesse aprofundar como eu agora trago. Claro que isto nasceu da carência que eu senti lá atrás. Então, muitas das vezes, o que é que nós fazemos? Transformamos as nossas dores em potência. Foi o que eu fiz aqui com esta metodologia. Dores que eu tinha e que transmutei e que não quer dizer que. Ou seja, nós limpamos a mágoa. Situações. As pessoas às vezes acham. Eu vou entrar. estou a avisar. Estou a ouvir aí qualquer coisa.
Às vezes achamos que, eu agora vou entrar numa jornada desta, Às vezes achamos que agora vou entrar numa problemas da jornada minha desta, vida, vai ser tudo maravilhoso. problemas da minha vida, vai ser tudo maravilhoso. Não, Nós vamos é ter uma nós nova vamos é ter uma de nova olhar para as nossas próprias de questões. olhar para as nossas próprias questões. Então é transformador, Então é vamos transformador, ter outra consciência vamos ter outra e com o consciência tempo e como começamos a trazer isso naturalmente estamos a fazer isso comportamentos no dia a natural dia. nosso Então comportamento no o dia a dia. segredo está aí. Então, o segredo Nós vamos está passar aí. vamos Nós integrar, vamos vamos, vamos integrar, vamos processar as nossas dores, vamos para processar as estarmos nossas mais dores, capazes para o para nosso estar mais capazes para a para a nossa nossa vida, não é? E é para a aí que a nossa vida, transformação acontece. não é? E é aí que a transformação acontece. Muito Tenho bem. uma interferência, Catarina, não sei. Tenho muita experiência, Catarina, não sei. É alguém que está com o som ligado e que É está no alguém que está com receptor. o som ligado e que está no receptor. Muito bem. Então, se não houver por aí nenhuma Muito dúvida, bem. Então, se não houver por aí nenhuma dúvida, estamos em eco. Se não houver por aí estamos nenhuma em dúvida, eco. vamos encerrar. Se não Saber que de ontem a quinta, portanto, os encontros são sempre às quartas, às 21. Às quartas, às No 21. próximo dia, mas vai ser de ontem a 15. Mas vai ser de ontem Tá a bem? 15. E não se encontra. Está bem? Então, um beijinho grande. Obrigada por estar aqui. Beijinho. Então, um beijinho grande. Não Obrigada pensando aí é que eu posso estar aqui, de outra forma não faria sentido. Pensando eu não posso estar aqui, de outra forma fazer sentido. E até breve. E qualquer coisa, Beijinho. estou aqui à disposição, tá bem? Beijinho. Qualquer coisa, Beijinhos, obrigada. Beijinho. Beijinhos, obrigada. Beijinho. Beijinhos.